Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quarta-feira, dia 15 de outubro. Hoje nós celebramos Santa Teresa de Jesus. O Evangelho é de São Lucas, capítulo 11, versículos do 42 ao 46. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Importava praticar essas coisas sem deixar de lado aquelas. Ai de vós, fariseus, que apreciais o primeiro lugar nas sinagogas e as saudações nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como esses túmulos disfarçados, sobre os quais se pode transitar sem o saber. Um dos legistas tomou então a palavra: Mestre, falando assim tu nos insultas também. Ele respondeu: Igualmente, ai de vós, legistas, porque impondes aos homens fardos insuportáveis, e vós mesmos não tocais esses fardos com um dedo sequer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita, 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 e tome sapatada, e tome lapada, o bom, hein? O contexto, o contexto é o mesmo. Jesus está sentado à mesa. Vejo que há uma sequência nos evangelhos, até quinta-feira, até amanhã, Evangelho de São Lucas. Jesus está diante das mesmas pessoas, falando para o mesmo público. E aqui está rasgando o verbo. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo e a hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus, que era exatamente o que eles faziam, né? Eles se julgavam melhor do que os outros. Eu não sou pecador como fulano. Como que, e tem passagem que mostra isso, né? Como que esse Jesus pode se sentar à mesa com fulano que é pecador? Como pode permitir esta pecadora tocar nele? Então, eles se achavam melhores do que os outros. E aí Jesus, como foi convidado para estar ali, aproveitou e meteu o sarrafo. E aí, sabe aquele ditado que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo? Já ouviu esse ditado, essa expressão? Tem horas que é melhor ficar de boca calada, né, do que falar. Um deles diz: Senhor, falando desta forma, o Senhor insulta a nós também. E aí Jesus vai para cima dele, mete a lapada nele. Igualmente, ai de vós, legistas, porque impondes aos homens fardos insuportáveis, e vós mesmos não tocais esses fardos com um dedo sequer. Ou seja, sobrou para todo mundo. Jesus precisava falar, ele falava. Precisava falar, ele falava. E tinha que falar mesmo, né? E tem que falar mesmo, assim como nós. Muitos de nós precisam ouvir muita coisa e precisa de pessoas que digam, porque nós precisamos ouvir, é assim que a gente corrige. No caso deles, não. Aqui são casos perdidos. Tanto que Jesus morre, ressuscita e eles não se convertem, né? Os fariseus, mestres da lei, doutores da lei, escribas, como também nos nossos dias. Olha quanto tempo que aconteceu isso tudo, né? Jesus morreu, ressuscitou, viveu sua missão, apresentou Deus, pregou o Evangelho, fez coisas que nenhum ser humano nunca conseguiu reproduzir. Só Jesus foi capaz de fazer, e mesmo assim tem gente que não acredita em Jesus. Pessoas esperando o Messias até os dias de hoje. Então, nós precisamos ouvir verdades. Mas vejam, não são verdades da pessoa que fala, é a verdade de Deus. E nós vivemos um tempo em que o catolicismo não, parte do catolicismo está tão frouxo,
Os católicos tão frouxos, tão, sabe, sem conhecimento de doutrina, sem conhecimento da sua fé. Se perguntar quem é Deus, a pessoa não sabe dizer quem é Deus, qual a importância de Deus na vida dela. Se fizer uma pergunta sobre doutrina católica, a pessoa não é incapaz de responder porque desconhece a doutrina. A pessoa não lê a palavra de Deus diariamente, não sabe. Se perguntar aqui onde está um livro, determinado livro da Bíblia, vai ter dificuldade de encontrar porque não tem o hábito de leitura diária da palavra de Deus, não tem contato com a palavra de Deus, não manuseia, né? Não conhece. Então, quando ouve certas verdades, a pessoa fica, que não sei o que, fica toda doída. Tem que doer mesmo. Tem que doer mesmo. A palavra de Deus tem que mexer com você. A conversão ela só virá se você tomar um choque de realidade. Perceber o erro que você está fazendo. Quem que vai mostrar para você a vida errada que você está? Louve a Deus se você tiver um padre, se você tiver um pastor, se você tiver uma pessoa na sua vida que diga para você que você está na vida errada. Não a partir do pensamento dessa pessoa, mas sendo de Deus na sua vida. Louve a Deus por colocar essa pessoa na sua vida. Porque é Deus falando. Repito, não a verdade da pessoa, porque tem muitos enganadores aí, né? A pessoa se utiliza de Deus para dizer, Deus revelou para mim, Deus me mandou falar. Mentira, é tudo da pessoa, é tudo dela. Não tem nada disso. E quando é Deus falando realmente, você sabe. Nós sabemos. Quando Deus usa uma pessoa, quando o Espírito Santo toma uma pessoa para poder enviar uma mensagem para nós, nós sabemos que naquele momento é Deus falando através daquela pessoa. É quando você está ali na missa, ouvindo uma mensagem, você diz, puxa vida, hoje a carapuça me serviu. É Deus. Você entende, reconhece imediatamente que é Deus falando com você. E aí você para e percebe, puxa vida, realmente eu não estou fazendo certo, eu preciso mudar de vida. Eu preciso tomar outro rumo. Eu preciso dar uma guinada na minha vida. Então você percebe sim quando a pessoa está sendo instrumento de Deus na sua vida. E tanto é verdade que muitos percebem que muitas vezes ficam com esse mimimi, com essa recusa de aceitar. Por quê? Porque quando é de Deus a mensagem, e nós entendemos, vai ser necessária aí mudança de vida, conversão. E a mudança ela sempre mexe com a gente, né? Renúncia, conversão, e sempre mexe com a gente. E nós muitas vezes não queremos isso. A gente quer uma vida cômoda, a gente quer uma vida de pecado, a gente quer uma vida de prazeres, a gente quer uma vida que seja confortável. Mesmo o Senhor dizendo para nós que o caminho do céu é difícil, que para segui-lo nós temos que tomar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos, que a porta do céu ela é estreita. Mesmo a gente ouvindo isso, nós queremos palavras que sejam agradáveis. Palavras que sejam confortáveis. Olha, hoje nós estamos celebrando Santa Teresa de Jesus, os santos da nossa igreja e principalmente os mártires da nossa igreja. Olha como viveram a sua fé. Pessoas para as quais foi dito, ou você renuncia agora a esse teu Jesus ou você vai morrer agora. A pessoa dizia, eu não renuncio à minha fé, eu não renuncio ao meu Jesus. E a pessoa tomava um tiro na cabeça, vinham com a espada e decapitava. Colocava fogo na pessoa, afogava ela, amarrava em carroça e saía arrastando pela rua para servir de exemplo para os outros e para que os outros renunciassem à sua fé. E você, às vezes, incomodado porque é dito uma palavra verdadeira, mais dura ou de uma forma mais enérgica, como precisa ser dito, para você tomar um choque de realidade e perceber a vida errada que você está vivendo e mudar e voltar a sua vida para Deus. Então sim, nós precisamos de pessoas que falem para nós como Jesus está falando no Evangelho de hoje. Sim, nós precisamos tomar sapatada, lapada, sim, porque às vezes a gente se acomoda na vida de erro, de pecado, e não tem quem nos fale. Então louve a Deus se você tiver um padre que fale a verdade de Deus para você. Se você tiver um pastor que fale a verdade de Deus para você. Se você tiver na sua vida alguém que realmente apresente Deus para você, louve a Deus pela presença dessa pessoa na sua vida. E aproveita das lapadas e das sapatadas que você está tomando, porque é Deus te corrigindo.
É pela correção que nós aprendemos. Se nós não somos corrigidos, nós vamos acostumando com um modelo, um tipo de vida, e vamos levando a vida desta forma, e vamos cada vez mais nos distanciando de Deus. Mas todos nós, num dado momento da vida, precisamos de correção, porque a gente erra. Nós não somos perfeitos, e quando nós erramos, a gente precisa ser corrigido. Para aprender com o erro, não continuar cometendo e mudar de vida. Porque se insistir, como todos nós sabemos, né, pelo dito popular, é burrice. Reconhecer que errou e continuar cometendo o mesmo erro é burrice. Então, aprender com os erros, corrigir a nossa vida e seguir, continuar caminhando. Que ao ouvirmos esta postura, ao vermos pela narração do Evangelho, esta postura de Jesus falando aquilo que precisava ser falado, nós observemos a nossa vida. Porque em alguns momentos nós tomamos a chicotada, e em alguns momentos nós precisamos dar a chicotada. Então, em alguns momentos nós precisamos de alguém que seja de Deus na nossa vida para nos corrigir. Em alguns momentos nós precisamos ser de Deus na vida do outro para corrigi-lo. Assim é a vida. Assim é a vida. E nós não podemos nos omitir, nem recuar com mimimi. Os cristãos Nutella de hoje, que não aceitam correção, não vou mais na igreja, não vou mais rezar, não vou mais buscar Deus, vou procurar outra religião, vou procurar outra coisa, não sei o quê. Os cristãos católicos Nutellas de hoje em dia, e aqueles que realmente vivem a sua fé e que não se omitem quando precisam se posicionar, porque sabem que naquele momento precisam ser de Deus na vida do irmão. Que nós, por meio de uma comunhão com Deus, espiritualidade, vivência cristã, vivência da nossa fé, leitura da palavra, vida de oração, possamos observar a nossa vida para nos posicionar como precisamos. Ora apanhando, ora batendo. É assim mesmo. Ora apanhando, ora batendo. Tenho certeza que em algum momento da sua vida, quando criança, você já fez arte e apanhou, foi corrigido. Se não apanhou, ficou de castigo. E isso valeu para você aprender, crescer, amadurecer como ser humano. Assim também é na vida cristã. Às vezes nós precisamos tomar algumas chicotadas para a gente aprender, perceber o erro que nós estamos cometendo, corrigir a nossa vida e passar a partir daí, a partir dessa correção, passar a acertar e caminhar na direção de Deus. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.